6 de junho de 1944, 6 da manhã, ao largo da costa da Normandia. Mais de 150 mil homens preparam-se para desembarcar nas praias para retomar a França das mãos dos alemães. Entre eles, um punhado de operadores de câmara e fotógrafos foram distribuídos pelos 5 mil barcos que se aproximam das praias francesas. A sua missão é garantir que o mundo inteiro possa ver como se vai decidir o destino da Europa. The cameras are ubiquitous, everywhere. Every single shot you see was shot by someone who put himself in danger. Como é que estes homens das sombras, no meio da confusão e da intensidade dos combates, conseguiram capturar estas milhares de fotografias e centenas de horas de imagens, algumas das quais se tornaram lendárias? He's cold, he's scared, and all he can do is film. He is capturing in real time action as it happens, and whatever he does in that moment will be forever. Entre todos os que participaram com a câmara na mão no desembarque e na Batalha da Normandia, escolhemos 4 homens cujos destinos marcaram a história e graças aos quais vão descobrir estes 85 dias de combate como nunca antes visto. John Ford, lenda de Hollywood, encarregado de filmar o máximo de imagens do dia D para o OSS, antecessor da CIA. George Stevens, realizador americano, à frente de uma unidade especial de filmagem colocada sob as ordens do general Eisenhower em pessoa. Richard Taylor, operador de câmara militar na companhia número 165 do Signal Corps. E Jacques Lieb, repórter de imprensa para o News of the Day. Ao lado deles, e graças a imagens de arquivos excepcionais, verão o que aconteceu ao longo deste dia 6 de junho de 1944 e compreenderão o papel fundamental que as imagens da guerra desempenharam. If the Supreme Commander had decided that cameras should not be there are all sorts of things we wouldn't know today about what happened. Mergulhem no centro do dia D ao lado destes heróis esquecidos que arriscaram a vida para filmar estas 24 horas de combates violentos que conduziram à libertação de França e de toda a Europa. Sul da Inglaterra, primavera de 1944. Milhares de soldados americanos, britânicos e canadianos preparam-se para uma das maiores operações militares da história: retomar o controle de França das mãos dos alemães. Após mais de 4 anos de conflito, a Alemanha nazi de Adolf Hitler continua a controlar grande parte da Europa. Mas a sua situação militar é crítica. A sul, os aliados retomaram o norte da África e desembarcaram em Itália. A leste, as tropas do Terceiro Reich sofrem pesadas perdas face aos soviéticos. Para vencer a guerra e apanhar os alemães em tenaz, o comando aliado precisa de abrir uma nova frente ao Ocidente. A solução? Desembarcar tropas nas costas francesas para reconquistar os territórios ocupados pelo inimigo. A zona escolhida para a operação fica na Normandia. São 80 quilómetros de praias de areia propícias à chegada de soldados pelo mar. Mas a operação revela-se extremamente arriscada. A costa está fortificada e é considerada inexpugnável pelo alto comando nazi. À frente da aliança contra a Alemanha nazi estão Franklin Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, e Joseph Stalin, o chefe de Estado soviético. Os 3 líderes sabem que o desfecho da Segunda Guerra Mundial será decidido nas praias da Normandia. Entre os milhares de homens que chegam à Inglaterra vindos dos Estados Unidos, há soldados diferentes dos outros. Eles não estão ali para combater, mas para filmar a guerra. Face aos enormes desafios militares e políticos do desembarque, o comando americano tomou a decisão de embarcar fotógrafos e operadores de câmara com as tropas de invasão. In World War II, on the Western Allied side, there is a commitment to documenting the war.
to making sure that we have the footage, making sure that we have the photographs, making sure that we're using, sort of camera technology, which was very advanced by the 1940s, to document this war for the people on the home front so they can see what they're paying for, what they're sacrificing for. Para coordenar a utilização das câmaras em pleno combate, Franklin Roosevelt escolhe William Donovan, chefe do OSS, os Serviços de Informações Americanos da época, antecessor da CIA. Dentro deste organismo existe uma unidade especial, a Field Photographic Branch. A sua missão é filmar para apoiar as operações clandestinas do OSS. À sua frente está John Ford, lenda de Hollywood, com mais de 100 filmes e 3 Oscars no currículo. John Ford could have stayed in Hollywood and made a lot of money, but he wanted to serve his country, and as early as 1934, he was already in the Naval Reserve, and he was working as a kind of a spy in his time between films. He loved the excitement and the travel and seeing the world. Desde a criação da sua unidade e usando a sua imagem de famoso realizador apaixonado por navegação, John Ford já filmou mais de 87 filmes para o OSS. Também realizou filmes de propaganda sobre Pearl Harbor e sobre a Batalha de Midway. Ford was not in the greatest physical shape, and he had to get an exemption to be in the Navy because he had bad eyes. But he was eager to join the service, and he was the perfect kind of guy to run an operation filming. Somewhere in England, Army Signal Corps cameramen await the order to go into action with General Eisenhower's Forces of Liberation. A par dos operadores de câmara de John Ford e do OSS é formada outra equipa. Desta vez sob o comando direto do chefe supremo dos aliados na Europa, responsável por todas as tropas de invasão, o general Dwight Eisenhower. Ele também quer contar com a sua própria equipa de filmagens. À sua frente, outro grande realizador americano, George Stevens. My father, before World War II, had become one of the most prominent directors in Hollywood, making a variety of films. He was well beyond draft age. He was 37 years old. And I think out of a sense of patriotism and a feeling that his skills could make a difference, he went away for 3 years. It was a personal awareness of his own. That's where he belonged. George Stevens vai escolher os melhores operadores de câmara civis e militares, alguns dos quais já tinham trabalhado com ele nos seus filmes para criar a SPECU, a Special Coverage Unit, Unidade Especial de Filmagem. Their job was to film 35mm black and white coverage, which they did, these excellent cameramen. But my father had a 16mm Bell & Howell camera, which he took behind-the-scenes shots, and he took these pictures in color. And he and others in his unit would pass that camera around and shoot in color. And it's one of the best quality films ever made. Se o general Eisenhower tem a sua própria equipa de filmagem, as outras divisões do exército americano também contam com fotógrafos e operadores de câmara militares, especialmente treinados para embarcar com as tropas de combate. Eles pertencem ao Signal Corps, a instituição do exército responsável por todas as telecomunicações das forças terrestres americanas. Para o desembarque foram mobilizadas as companhias 165 e 166. Para além do dispositivo militar, o comando aliado autoriza alguns repórteres e correspondentes de guerra a embarcar com as tropas.
Selecionados com rigor pela sua fiabilidade e competências, são apenas uma pequena minoria que chega à Inglaterra e aguarda, tal como os soldados, o lançamento da missão. Entre os repórteres presentes encontra-se Jack Lieb, um operador de câmara de renome, enviado pela empresa News of the Day, especializada na produção de filmes de atualidade exibidos nos cinemas dos Estados Unidos. My grandfather was an adventurer. He traveled through Africa for many years. He had gone to Nicaragua. So he'd already been a world traveler at this point, and his films were quite respected by management. A 1 de junho de 1944, após várias semanas de espera, os correspondentes de guerra recebem finalmente a ordem de deixar o seu campo base. O destino é Plymouth, a mais de 300 km de Londres. Enquanto os soldados e os operadores de câmara ainda não sabem nem quando será lançada a missão, nem o local exato onde irão desembarcar, todos embarcam já nos navios que os levarão até às costas francesas. As barcaças que serão usadas para o desembarque estão tão carregadas que precisam de ser empurradas por caminhões para entrarem no mar e serem depois acopladas aos navios que atravessarão o Canal da Mancha. A bordo, resta apenas esperar pacientemente o sinal para o início da operação. Na noite de 5 de junho, os operadores de câmara militares encontram-se com o general Eisenhower na base aérea de Greenham Common, a sul da pequena cidade de Newbury. As equipas de filmagem e os fotógrafos foram convocados a pedido do próprio chefe supremo dos aliados. Nesse dia, Dwight Eisenhower está apreensivo. Depois de ter adiado o desembarque devido ao mau tempo, acaba de dar luz verde à operação que irá decidir o destino da Europa e do mundo inteiro. Probably midday on June 5th when he has to make his call, according to how the timetable is going to unfold. He's arguably the most powerful person in the history of the planet, with all this military means at his disposal. Once he just gives the decision to go, it's kind of all out of his hands. It's in everybody else's hands by then. Os primeiros a partir serão os paraquedistas da Divisão Aerotransportada Americana número 101, que se preparam para voar em direção à França. Serão lançados durante a noite atrás das linhas inimigas para preparar o terreno antes da chegada das forças de invasão. São 20h30. O general Eisenhower faz questão de vir cumprimentar os seus homens sob o olhar das câmaras. Ele sabe que muitos deles não voltarão com vida. His airborne commander, Air Marshal Trafford Leigh-Mallory, had warned him that between 50% and 70% of his airborne and glider forces would be eviscerated. This is a terrible number. You get up into those kinds of numbers and the operation is a failure. But he did a strategic analysis, realizing that he absolutely had to use airborne forces because they had to clear the causeways off the beaches so that the troops that were landing on the beaches could actually make progress, get off those beaches in a timely way. So it was a very, very courageous decision. I think it's even more courageous to go look people in the eye after you've made a decision that you know is going to be potentially devastating to those individuals.
Com uma mão no bolso e um sorriso nos lábios, o homem mais poderoso do planeta coloca-se ao nível dos seus soldados. Tal como nesta imagem que se tornou lendária de uma conversa entre o general e o tenente Wallace Strobel, com apenas 22 anos. Paratrooper number 23 in that iconic picture survived the war. What they were talking about was fly fishing. If you look carefully at his hand gesture, you can see that he's casting his line. He wanted to actually give these young men a sense of home, a sense of life, of what they're going to come back to, because he knew that they were probably very, very frightened. The last thing he wanted to do was to frighten them more with a pep talk, but to be casual with them and to be approachable and to let them know that he had their backs. Dwight Eisenhower understood the power of photography and sending messages. There's no doubt that he wanted it photographed. It was as important to send a message to the troops as it was to their families at home. Eisenhower, the Supreme Allied Commander, standing side by side with the men who were going to carry out this mission. A partir desse momento, com os aviões e planadores a descolar da base inglesa, os dados estão lançados. It's down to the minute. The culmination of months and months and months of minute, careful orchestration and planning. By the evening of June 5th, most of the boats have sailed. They're on their way to France. It's generally about a 6-hour journey, roughly, for a lot of them, to get across. And of course, there's a timing and schedule as to when they're supposed to get there and where they go and which sea lane. Enquanto os primeiros americanos são lançados de paraquedas em solo francês por volta da meia-noite, as forças de invasão terrestres já estão no mar e a caminho de França. Contra-torpedeiros, couraçados, navios de transporte, barcaças. No total, mais de 5.000 embarcações transportam 123.000 soldados e mais de 20.000 veículos. Entre estes homens, algumas dezenas de operadores de câmara militares e correspondentes de guerra foram distribuídos pelos barcos de invasão. The cameras are ubiquitous. You have that kind of visual documentation right there and set up to go everywhere. All those cameras are documenting the faces, the reality of what this looked like, what people were wearing, what the expressions were on their faces, how they were moving around, what the vehicles looked like. This is the most documented event in human history up to this moment in time. George Stevens, o chefe da SPECU, está a bordo do HMS Belfast, que se dirige para a praia Juno. Jack Lieb, o repórter de guerra, está no LCI número 5. O destino é a praia Utah. John Ford, responsável pelas operações de filmagem para o OSS, está a bordo do USS Plunkett, um contra-torpedeiro da Marinha Americana. As suas equipas irão filmar o desembarque dos soldados na praia Omaha a partir dos navios. E entre todos os operadores de câmara presentes a bordo da frota de invasão, um homem está prestes a entrar na história. Ele encontra-se a bordo do HMS Empire Anvil, um navio britânico. Faz parte da companhia número 165 do Signal Corps. O seu nome é Sargento Richard Taylor. Com outros 7 membros do destacamento L, foi destacado para um batalhão do 16º Regimento de Infantaria do 5º Corpo de Exército Americano. A sua missão é desembarcar na praia Omaha, juntamente com as primeiras vagas de soldados. Numa carta que escreverá mais tarde à sua cunhada, Richard Taylor relata as horas passadas ao largo de Inglaterra, antes de chegar às praias francesas. Entre as 11 e a meia-noite da noite de 5 e 6 de junho, não conseguia parar de me remexer no meu beliche. Sabia que a partir das 3 da manhã estaríamos a bordo de barcaças que se dirigiam para as praias da Normandia. Não conseguia dormir. Pensava na minha família.
os bons momentos que passamos juntos e nos maus momentos também. Tentei ler a minha Bíblia, mas não conseguia concentrar-me nem pensar em nada a não ser em ti. Perguntava-me se alguém em casa estaria a pensar em mim, que nas próximas 6 horas iria passar por um inferno. Kind of a goodbye letter. I think a lot of things were running in his head that night. Is this going to be it? Is this going to be my last time I'm going to see everybody? He was pretty nervous. He knew that he was going to be part of something really big. There was that excitement kind of mixed in with the fear of what was going to happen and who was going to die, and he knew there was going to be death, but he just didn't know what to expect. Ao amanhecer, a aviação e os navios aliados começam a bombardear as defesas inimigas ao longo da costa. A bordo dos navios, as tropas de invasão acabam de receber a ordem para embarcar nas barcaças que os levarão até às praias. A hora H, a hora em que a primeira vaga de soldados colocará os pés em solo francês, foi marcada para as 6h30. The photographers are right in there with these guys. You're aboard the boat, you're supposed to hit the beach. You're supposed to secure the beaches. It's a straight, linear kind of operation aboard those boats. I think you get a sense of how confining they are, where people are standing, and how uncomfortable they look. It's just a kind of sensory overload. The mist, the bobbing around, the sea spray, the seasickness maybe of somebody near you. The sounds, the overwhelming sounds, because there's a lot of ordnance. The shelling from warships, the rocket boats, the noise of the engines, the smell of the fumes, the engine fumes. Right there, in addition to that salty brine of the sea, the stink of wet uniforms, a kind of overwhelming of the senses of sound, sight, and smell, in addition to whatever kind of nerves you would have had, whether it's a rifleman or a commander or a photographer. O sargento Taylor está a bordo de uma LCA, uma pequena barcaça com cerca de 30 soldados. Acaba de ligar a sua câmara e de carregar a sua primeira bobina de película. Durante alguns segundos, as imagens são desfocadas. Apenas se vêem as outras barcaças que avançam em direção às praias, de ambos os lados da embarcação. Think of the incredible motion of the landing craft, the jostling from the soldiers, the danger of the gunfire. So he's, in a very real sense, finding his feet on the boat as the film begins. And in a way that kind of mirrors what the soldiers were probably feeling. It's like there's an initial confusion. You can smell the fear, right, in the air. But then you get close to the beach and then things stabilize and things become clear. Some of that out of focus work is just him getting ready to make sure that everything is ready for him to go, that as soon as he hits the beach, he's going to be shooting. There was a big expectation placed on him and the other photographers to do this, and he knew that. So he was going to make sure it was going to be good in his eyes. He was always a perfectionist, always. He was ready to start. He had a job, and he was going to do it and do the best job he could. Richard Taylor is seated in the back of the LCA boat that he was in because the combat soldiers needed to be up front. They were the ones who were going to jump out, and his job was to film from behind. Then any land that's in front of you, it's a hostile presence. There are Germans there. You're in your boat, you want to get off that boat, but where are you going to go? Land controlled by your enemies. The glimpses start to come in of that coastline through the mist, the smoke and dust and disorientation, the bobbing around.
You're seeing those obstacles, whether the log obstacles, the hedgehogs, and wondering probably constantly, are we going to hit mines in our boat? Or when I get ashore, am I going to touch off a mine? In the soldier's mind, all right, we're here. Now we know what to do. Now we're not simply helpless people bobbing about. We've got a mission. We know how to execute. And they go forward. Enquanto a barcaça do Sargento Taylor ainda se encontra a algumas centenas de metros da costa, John Ford e as equipas do OSS, a bordo do USS Plunkett, lideram o comboio. Estão a chegar à praia Omaha. Some of these destroyers are getting as close to the beach as possible, nearly running aground to provide covering fire. So John Ford, from his vantage point on a destroyer, it is close enough that you can actually see the action. Nunca me esquecerei de como o mar estava agitado nessa manhã. Os contratorpedeiros estavam a balançar terrivelmente. Nunca compreenderei como aqueles que estavam nas barcaças tiveram a coragem de ir para a terra e lutar. O Plunkett ancorou ao largo da costa da praia Omaha por volta das 6 da manhã. A maré estava extremamente baixa e todos os obstáculos colocados na água pelos alemães destacavam-se como enormes espigões gigantes na extremidade dos quais tinham sido colocadas minas. Quando vi o primeiro batelão a passar pelo Plunkett, pude ver os soldados a retirarem a água com os seus capacetes, parando para vomitar de poucos em poucos metros. Infelizmente, como as nossas bombas não atingiram os alvos, os alemães acabaram por usar o seu poder de fogo. Foi trágico. Os soldados saltavam borda fora para evitar enfrentar o fogo das metralhadoras inimigas quando as portas dos batelões se abriam. Sob os olhos das câmaras, os primeiros soldados caem em combate. Os primeiros de uma longa lista de homens que perderão a vida neste dia 6 de junho de 1944. Apenas algumas dezenas de minutos após a chegada da primeira vaga de soldados, a barcaça onde se encontra o sargento Richard Taylor alcança a praia Omaha, mais precisamente o setor chamado Fox Red, o mais oriental da praia. Richard Taylor was the first camera guy on the ground on Omaha Beach in that sector. He did not know what he was going to experience. He knew his role was to film his soldiers that he came with as they were going against the fire and into the enemy territory on the beach. As they jump out of the boat, he has to jump out of the boat as well into the water. He jumps out, and 30 seconds later, he's hit in the left arm. So he is trying to stay alive himself and keep his camera dry and run for his life. And he's got 300 yards to get across the beach. And he sees the cliffs on Fox Red. It's the only part of Omaha Beach that has these cliffs. It's very distinguishable. Over there. You can tell that they were in the right place. Everyone was running for those cliffs because that was shelter. Above the cliff, that's where the Germans are on WN 60, shooting down on them. There's WN 60, 61, and 62. 62 is over to your right. 61's the middle, and they're running straight towards the Germans at the nest of number 60. Below the nest is this cliff, and everybody's running towards it to try to save themselves. Richard Taylor e os poucos soldados com quem desembarcou conseguem alcançar a falésia. Estão finalmente protegidos do fogo inimigo, que vem de cima, mesmo por cima das suas cabeças. São cerca de 7 da manhã.
E apesar de estar ferido no braço, o Sargento Taylor volta a ligar a sua câmara. Sergeant Taylor was lucky to be alive at that point to begin with. He's been in the water, he's cold, he's scared. It's sandy, it's early in the morning, and all he can do is film. É nesse momento que o jovem operador de câmara filma estas imagens da praia Omaha. 12 segundos de película que entrarão para a história. Diante da sua objetiva, 2 soldados são abatidos em plena corrida. Nenhum dos 2 se levantará. It was fortunate that he landed there, that he was able to get to a position where he was then able to turn his focus back to the beach. And his tracking shot reveals his understanding of the needs of the moment. That in order for the people back home to understand the scale of this thing, that he needed to do the sort of the panorama, like start with the American officers in the foreground and then do a pan across so you can see the bigger picture. He is capturing in real time action as it happens. It was not planned. As far as he knew, the next bullet was going for him. And yet he keeps his focus. He recognizes the importance of the moment, and whatever he does in that moment will be forever. Poucos minutos depois, quando o silêncio regressa, o Sargento Taylor aproveita para filmar os homens com quem desembarcou. Alguns estão feridos, outros cavam abrigos individuais para se protegerem. Mas a maioria parece atordoada com o que acabou de viver. Taylor, he's wounded himself, and he's there with all the wounded guys. And as a photographer, he's trying to get the human experience as well, at the same time scared to death and witnessing something that he never thought he would witness. He understands and he can relate to these guys, and that's maybe why this footage is so powerful, because he's one of them. He just happens to be holding the camera. And he was going around and filming these guys, and maybe there is a little bit of laugh or a smile, but you know, they survived. Depois de filmar as suas últimas imagens e tirar algumas fotografias com a sua máquina, Richard Taylor sobe a bordo de uma embarcação e regressa à Inglaterra para tratar o ferimento no braço. 5 dias mais tarde, do seu leito de hospital, escreverá estas poucas palavras à sua família. Devem ter-se perguntado por que não vos escrevi nos últimos dias. Não podia falar sobre isso, mas agora posso. Desembarquei com as primeiras vagas de soldados. Fui ferido no braço. Não se preocupem, não é muito grave. Mas outros não tiveram a mesma sorte que eu. Estou em Inglaterra num bom hospital. Estou a descansar. Consegui tirar algumas boas fotografias antes de sair de França. He wasn't one to brag about himself, but it's historical. He didn't know that he was taking history at the time. He did not know. But he was a professional, so he said, I took some good shots. Taylor's Roll 3, taken near Omaha Beach, is the first motion picture footage taken by an American combat photographer of the Normandy invasion. All of its ugliness, all of its chaos and confusion, this is just a little bit of reality of the war that he's capturing.
And yet, it gets us closer to the reality of that event than anything else that we probably did. Enquanto o sargento Taylor segue caminho de regresso à Inglaterra, John Ford e os seus operadores de câmara acabam de desembarcar por sua vez na praia Omaha. Quando desembarcamos, corremos para nos abrigarmos, dirigindo-nos para as colinas e tentando filmar. Acho que não vi mais do que uma dúzia de homens de cada vez naquela praia. Era tudo o que os meus olhos conseguiam ver. Só tínhamos uma percepção muito limitada dos acontecimentos. A minha equipa e eu fomos incumbidos de ver toda a invasão e de a filmar. Mas, na realidade, só conseguimos ver o que estava à nossa volta. What you're seeing is mainly just sort of the guys around you. And the whole plane of your existence is those people right there at that place and time. You're in your own little world with you and 6, 7, 8, 10 other guys. That is your world. You have no sense of the larger expanse. Nesse dia, os únicos a conseguir captar toda a dimensão desta operação militar extraordinária foram os fotógrafos da Força Aérea Americana. A bordo dos aviões americanos, foram os primeiros a sobrevoar os 80 quilómetros de praias do desembarque e tiraram milhares de fotografias. Essas imagens são testemunhos preciosos daquela manhã de 6 de junho de 1944, durante a qual os aliados desembarcaram em solo francês. You're going to have this combined arms assault. Tanks, infantry, engineers, all coming in like at the same time to overwhelm the German defenses and the German defenders, all doing their own job. As the hours unfold, the invasion is ongoing, which means just constant new waves of people and equipment and vehicles and weaponry coming ashore, and that's the key to the Allied victory. It's just that kind of constant overwhelming of the German defenses. Enquanto as vagas de soldados em veículos continuam a invadir a praia Omaha, outras divisões aliadas fazem o mesmo nas outras 4 praias do desembarque. A cerca de 30 km a leste de Omaha, George Stevens e os operadores da SPECO estão a bordo do HMS Belfast, em frente à praia Juno e à pequena localidade de Bernier-sur-Mer, onde as unidades canadianas irão desembarcar. Nas imagens filmadas a bordo do navio, vemos o realizador entre os soldados. Planos a preto e branco e outros a cores, filmados com a sua câmara pessoal, que testemunham o ambiente único que se vive a bordo ao largo da costa francesa. This was an armada. This was the greatest seaborne invasion in history. You see barrage balloons in the sky, and you see ships beyond it. And around a corner of the ship, walks into the frame, is my 38-year-old father in combat gear. The HMS Belfast was the flagship of the fleet, and Belfast would fire the first shot to the French shoreline at 5:30 on the morning of D-Day. And later, George Stevens talked to the admiral commanding the ship and got permission to go ashore in a duck onto Juno Beach. And they were able to go to shore and
be part of that on D-Day. George Stevens sobe para um veículo anfíbio com destino a Bernières-sur-Mer. Um pouco mais cedo nessa manhã, os soldados do North Shore Regiment, um regimento de infantaria do exército canadiano, desembarcaram nas praias em frente à vila. Entre as barcaças, 3 estavam previamente equipadas com câmaras automáticas fixadas às embarcações, cada uma com 1 minuto de película. As primeiras câmaras embarcadas da história. As imagens captadas por estas 3 câmaras, cujas objetivas estavam viradas para a Praia Juno, entrarão na lenda do desembarque. Permitem viver, a partir de dentro, a angústia dos soldados da primeira vaga de assalto, nos breves segundos antes de chegarem à praia. Acima de tudo, são as únicas imagens que captam aquele momento crucial para os soldados que ali chegaram nessa manhã. A abertura da porta frontal da barcaça. Esse instante fatídico em que cada um, ao colocar o pé na água, ficava exposto ao fogo inimigo e à morte. No final do minuto de película da câmara número 27, quando a barcaça já está quase vazia, vê-se um dos últimos soldados dar uma leve palmada no ombro do camarada à sua frente. O homem será mais tarde identificado como o soldado da segunda classe George Baker, com 21 anos na altura. Um gesto de incentivo, como um simples ato de humanidade em pleno horror da guerra. Dos 37 membros da secção do jovem George Baker, 9 seriam mortos em combate apenas minutos após o desembarque. Canadians meet considerable fire on the beaches as they work their way into the defenses. There is stiff hand-to-hand fighting in the little coast town, but the citizen soldiers of yesterday are now a hardened mass of professional killers. Serão necessárias várias horas de combates intensos para que as tropas canadianas consigam retomar Bernières-sur-Mer das mãos dos alemães. Depois de desembarcar com o equipamento, George Stevens e os operadores de câmara da SPECU percorrem as ruas da vila para registar este dia de libertação. Diante das câmaras, vemos nos edifícios as marcas dos combates e dos bombardeamentos. Mas o realizador de Hollywood sabe que as imagens que os seus homens estão a captar provarão que, apesar das perdas, o desembarque aliado na Normandia foi um sucesso total. Decide então encenar um plano diante da estação ferroviária, um símbolo forte para o mundo inteiro. Em Bernières-sur-Mer, a bandeira de França volta a flutuar livremente. Depois das horas de angústia vividas durante a travessia do Canal da Mancha e da chegada às praias, os operadores de câmara podem finalmente respirar por alguns minutos. Aproveitam para identificar as películas filmadas durante o desembarque. Momentos de descanso antes de continuar a filmar as operações no terreno. Enquanto George Stevens e a sua equipa montam o seu acampamento fora de Bernières-sur-Mer, Jack Lieb, o repórter da News of the Day, acaba de desembarcar na praia Utah.
when he finally got to the beaches of Normandy, he had to make several trips back and forth through the water just to bring his camera equipment onto the beaches. Soldiers are being shot left and right, and he's carrying his camera equipment. He's got to survive. He's got to make his way to the beaches. I don't think he worried about dying in the sense that he would focus on what he needed. Dying could happen, but that wasn't a reality for him. His reality was, I've got to get the shot. A parte da praia em que estávamos estava a ser atacada pelo inimigo. Os bulldozers estavam a tentar limpar as estradas para permitir que os nossos tanques avançassem. Apesar de ser junho, estava frio. Tivemos de cavar buracos ainda mais profundos para nos abrigarmos durante a noite. No final do dia, filmámos os primeiros soldados alemães que tinham sido capturados perto da praia. Na praia Utah, enquanto os jornalistas se preparam para passar a sua primeira noite em solo francês, continuam a chegar reforços vindos do mar. Um bailado incessante de homens e veículos que continuará durante todo o verão de 1944. Na noite de 6 de junho, os combates cessaram nas 5 praias do desembarque, agora sob controle dos aliados. O balanço desse dia, um dos mais importantes da história, ultrapassa os 10.000 mortos, feridos ou desaparecidos do lado aliado, sendo quase metade só na praia Omaha. Passará a ser conhecida como Omaha a Sangrenta. Do lado alemão, estima-se cerca de 6.000 soldados mortos, além de vários milhares feitos prisioneiros. Quanto às películas, filmes ou fotografias captadas por fotógrafos e operadores de câmara durante o dia D, são imediatamente enviadas para a Inglaterra. The Allies have a huge publishing capability in London. They can actually be coming out very quickly, but using some of the early teletype and telegraphic transfer information, almost like a fax machine for 1944. So it's not going to be the highest quality, but for a newspaper, it's perfectly fine. They are creating a much more rapid turnaround of information, but for the public. A partir de 7 de junho, a imprensa mundial publica as primeiras fotografias da chegada dos aliados às praias da Normandia. Today, just as in these scenes, the armies of the United Nations have made their first landings on the soil of Western Europe. There was a lot of concern that the invasion would fail. So, given the scope of the sacrifice, this was going to give the public a morale boost because the war has been going on for several years now. And by finally kicking in the door of Europe, people could see there could be an end in sight. We are now moving towards a point where we could actually win this war. Nos laboratórios londrinos, John Ford e as equipas do OSS têm como missão montar um filme em menos de 48 horas. Um filme de 33 minutos com os planos mais marcantes do dia, que será apresentado a Roosevelt, Churchill e Stalin como prova do sucesso do desembarque aliado de 6 de junho de 1944, o dia que mudará o destino da Europa. So much was riding on the invasion. This was opening a second front. The Soviets had been demanding that the Allies do this for a long time now, so it was vital for Churchill and Roosevelt to show Stalin that
this was a success. So the OSS special effort to document and turn it into a quick turnaround film for senior leaders was a very important diplomatic tool that would help keep the alliance together. And this is part of the reason why it was so critical to get the footage on the beach and get it back as quickly as possible. No terreno, soldados, operadores de câmara e fotógrafos preparam-se para passar a sua primeira noite em solo francês, aliviados por terem sobrevivido ao primeiro dia da operação. Pois todos sabem que os dias, semanas e meses seguintes estarão novamente cheios de combates, feridos e mortes. Na noite de 6 de junho de 1944, a batalha pela libertação da Europa tinha acabado de começar. Jack Lieb, o repórter da News of the Day, e George Stevens, o chefe da SPECU, cobrirão toda a Batalha da Normandia e serão os primeiros a entrar em Paris no dia 25 de agosto de 1944 e os únicos a filmar imagens a cores da libertação da capital francesa. Pelo seu papel como chefe dos operadores de câmara do OSS, John Ford, a lenda do cinema, será condecorado com um coração púrpura e uma Legião do Mérito, uma das mais altas distinções militares atribuída por conduta excepcional em tempo de guerra. Quanto ao sargento Richard Taylor, da companhia número 165 do Signal Corps, continuará a sua missão de operador de câmara junto das tropas aliadas na Europa. Após a guerra, será condecorado com a Estrela de Prata, a terceira mais alta distinção militar das Forças Armadas Americanas, por atos de bravura em combate. Na época, o seu nome e fotografia aparecem em alguns artigos de imprensa, que enaltecem a sua coragem por ter sido o único operador de câmara a filmar imagens na praia Omaha, nesse dia 6 de junho de 1944. Após a guerra, as centenas de horas de imagens e os milhares de fotografias captadas durante o desembarque e a Batalha da Normandia darão a volta ao mundo e os nomes daqueles que estavam atrás da câmara cairão pouco a pouco no esquecimento. These photographers were anonymous. So they weren't doing it for fame. They were doing it for the mission. Nobody knows them. And how would we know about anything that happened if they weren't the ones filming it? Every single shot you see, every single footage was shot by someone who put himself in danger. The war correspondents, the photographers, I think they're our heroes.